pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque o Flamengo está se movimentando no mercado da bola, correndo contra o tempo para fazer as contratações antes, é óbvio, do fim da janela de transferência, que é agora bem no comecinho de setembro. E já tem anúncio oficial, pois é, o Michael, vocês já devem saber, a gente vai falar detalhes desse anúncio, dessa contratação. Tem também outros jogadores na mira, por exemplo, o Alcaraz, o Carlos Alcaraz, está próximo. E a gente vai falar aqui que tem um outro clube da Europa tentando a contratação dele. A gente vai contar quem é esse clube, só que vou dar um spoilerzinho aí. Na minha visão, o Flamengo está na frente desse clube, mesmo sendo um clube da Europa, e eu vou explicar para vocês. Tem também jogador equatoriano que em outrora havia sido oferecido, estava fora dos planos, agora está nos planos. E a gente vai contar quem é já já. E as saídas? Fabrício Bruno vai fazer o jogo de despedida dele contra o Bolívar. E Matheus Gonçalves ainda pode ir para o Red Bull Bragantino? Nós vamos contar isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Então, se quiser, inclusive, colaborar de maneira financeira, o Pix está aí na descrição. Antes de mais nada, uma informação que pode ser importante para vocês, torcedores do Flamengo, porque a CBF definiu a Supercopa do Brasil 2025, que é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro, vai ser no Mangueirão, lá em Belém, no Pará. E o Flamengo pode estar nessa disputa. O Flamengo briga pelo título do Campeonato Brasileiro e ainda está na Copa do Brasil, então fica aí a informação oficial da CBF. Agora, galera, vamos falar de mercado da bola do Flamengo, mas eu vou começar pelas possibilidades de vendas. Vamos lá, o Wesley. Muita gente ainda me pergunta isso. O Wesley ainda pode ser vendido pelo Flamengo? Claro que pode. A janela de transferência ainda está aberta. Alguém vai fazer uma proposta como a Atalanta chegou a fazer? Eu duvido. De verdade, eu duvido. 16 milhões mais 4 em metas super acessíveis, podendo chegar a 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, eu duvido. Mas alguém pode vir fazer uma proposta e o Flamengo topar. Então ainda pode, mas acho pouco provável. A verdade é essa. Até porque o Flamengo só venderia se tivesse tempo para contratar um outro lateral direito. Perdeu a venda do Wesley por conta disso, porque ficou enrolando para ganhar tempo e no fim das contas os italianos desistiram. Matheus Gonçalves ainda pode ser vendido para o Red Bull Bragantino? Sim, esse tem boas chances. Sabe por quê? No domingo, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam aqui no Rio de Janeiro. E eu soube, através de uma pessoa do Red Bull Bragantino, que eles vão aproveitar essa viagem aqui para o duelo com o Flamengo para se reunir com o Flamengo e tratar da possibilidade de comprar o Matheus Gonçalves. Eles não desistiram, vão tentar novamente. A última proposta do Red Bull Bragantino ao Flamengo com o Matheus Gonçalves foi 6 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões de euros quando ele atingisse 10 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino. Só que isso por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo não aceitou isso. O Flamengo topa esse valor, beleza, o valor se for por 60%, porque o Flamengo entende que tem que ficar com uma grande parte dos direitos econômicos desse atleta, que ainda tem 18 anos, inclusive está relacionado para o Mundial Sub-20, que vai acontecer nesse sábado, aqui no Maracanã, contra o Olympiacos. O Flamengo vai disputar. Ele e Lohan foram relacionados, inclusive. Então, o Matheus Gonçalves pode ser vendido ao Red Bull Bragantino? Pode. Tem chance, sim. E o Fabrício Bruno, no caso do Rennes? Perguntei hoje a um membro da diretoria do Flamengo se poderia ser a despedida do Fabrício Bruno diante do Bolívar, e me falaram o seguinte: Vene, o empresário falou para a gente que eles iam fazer a proposta. Beleza, 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 em metas super acessíveis, a gente toparia esse valor, só que até o momento o papel não chegou. E o papel não chegou porque o Rennes está contratando um outro zagueiro junto ao Barcelona, o Faye. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, inclusive os empresários do atleta, talvez tenha pego até o próprio Fabrício Bruno de surpresa. Então, até o momento, sem avanço, situação congelada, digamos assim, a operação, pelo visto, pode cair. Então, vamos ver se os empresários vão buscar uma outra proposta de algum outro clube nessa reta final de janela. Gente, lá na Europa, até os minutos finais da janela de transferência, muita coisa acontece. Então, é ficar de olho, mas até o momento sem grandes novidades. Agora vamos falar de contratação no Flamengo.
Vamos lá. Oficial, nessa quinta-feira, o Flamengo anunciou a contratação do meia Jorge Mora para o futebol sub-20, a categoria de base sub-20, informação que nós trouxemos aqui em primeira mão no canal Vene Casagrande há alguns dias, lembrando que o Fortaleza estava muito próximo de contratar esse jogador, o Flamengo foi lá, deu um chapéu no Fortaleza e contratou o jogador, o meia de 18 anos, tem passagem pela seleção de base do Paraguai, estava no Sol de América do Paraguai e assina em definitivo com o Rubro Negro até 2026, com opção de renovação por mais 2 anos e meio. Tá? Então fica aí. Esse jogador, a imprensa paraguaia me disse que ele é super elogiado, é um cara que todo mundo trata como joia. Agora, se vai render no Flamengo ou não, depende de uma série de fatores. É um estrangeiro que está vindo para cá, tem apenas 18 anos, então muita calma nessa hora. Mas é óbvio que é um jogador que futuramente pode vestir a camisa do Flamengo no elenco profissional. Por falar em elenco profissional, tem contratação também no elenco profissional. O Clube de Regatas do Flamengo informou nessa quinta-feira que concluiu a negociação com o atacante Michael. O novo camisa 30 do Rubro Negro assinou o contrato nesta quinta-feira até 31 de dezembro de 2028. Desejamos muito sucesso ao nosso eterno robozinho do Mengão. Bem-vindo de volta, Misha, disse o Flamengo. Obviamente o Flamengo não falou aí qual é o custo dele, mas segundo eu, Vene Casagrande, apurei, terá um custo durante esse período aí de pelo menos 72 milhões de reais. Já dei minha opinião sobre esse valor aqui, muita gente criticando, mas se a gente for levar em consideração o contexto da contratação, Flamengo não paga pelo transfer. Ou seja, não chega lá no Al Hilal e compra o jogador, não é isso. O Flamengo negociou luvas, salário e fechou a contratação desse atleta. As luvas serão diluídas durante um determinado período junto com o salário. Outro jogador que pode chegar, Carlos Alcaraz, mais a Lazio da Itália. O Fabrício Romano noticiou isso, jornalista italiano. A Lazio da Itália quer Alcaraz por empréstimo, enquanto o Flamengo fez proposta de compra. O meio argentino tem grande chance de deixar o Southampton após retorno de empréstimo da Juventus. A decisão será tomada na próxima semana. Vamos lá, a Lazio quer por empréstimo. O Flamengo fez a proposta para o Southampton de comprar o jogador por 18 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, e ainda emprestar o jovem meia Vitor Hugo. O Flamengo topou esse projeto, essa proposta do Southampton, a contraproposta, na verdade, o Flamengo topou. Agora está nas mãos do próprio Carlos Alcaraz. O que ele definir será feito pelo Southampton. Eu acho, mas isso é achismo, não é informação, eu acho que o Flamengo está na frente. Por quê? Supondo que o Southampton prefira vendê-lo, e é isso pelo visto que está aparecendo, o Southampton vai virar para o jogador e falar, beleza, você prefere para a Lazio? A gente prefere ficar com você aqui então, você não vai ser emprestado, você fica aí, você não vai ter muitas oportunidades, porque a gente prefere te vender para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Como o próprio jornalista italiano disse, a decisão será tomada na próxima semana. Outro jogador que está agora na mira do Flamengo é Gonzalo Plata. Isso é muito engraçado. A gente trouxe uma informação aqui há alguns dias que esse jogador foi oferecido. Na ocasião, eu quase falei o nome da pessoa, a pessoa do Flamengo disse o seguinte, Vene, ele está sendo muito oferecido, porque na ocasião ele estava negociando com o Corinthians, porque as pessoas que estavam tentando levá-lo para o Corinthians, os empresários, preferem levá-lo para o Flamengo. Óbvio, eu também ia preferir. Nada contra o Corinthians, mas o momento do Flamengo é melhor, obviamente. E aí essa pessoa do Flamengo falou, Vene, ele está sendo muito oferecido, é todo dia. E a gente não tem interesse nesse momento. Mas, diante das circunstâncias, diante de tudo que está acontecendo no Flamengo, desfalque, o que aconteceu? O jogador entrou na mira do Flamengo, o Flamengo está negociando a contratação desse jogador. Gonzalo Plata, ele é do Al Sadd, tá? Clube lá do Catar. E o Al Sadd está irritado com a postura dele no dia a dia, esse atacante equatoriano de 23 anos, só que o clube Qatari bate o pé e diz que só libera o jogador pelo valor de 12 milhões de dólares, que foi o valor que eles investiram para comprar o atacante equatoriano. Pois é, aí fica nesse embate. O que eu posso dizer para vocês isso é uma notícia ruim, porque, cara, esses clubes lá do mundo árabe, eles não estão nem aí para atleta, sabe? Não estão nem aí para dinheiro também. Ah, mas o jogador vai ficar lá desvalorizado. Eles não estão nem aí. E se eles entenderem que é isso, eles vão bater o pé e pronto.
Mas, para quem não sabe, Gonzalo Plata é equatoriano, 23 anos. Ele começou no Independente Del Valle, teve uma passagem pelo Sporting de Portugal, Valladolid da Espanha, e está no Al Sadd do Catar desde 2023. O Corinthians recentemente tentou a contratação desse jogador, mas não conseguiu até o momento. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, um forte abraço e fui! Notícia urgente. Tite, ao chegar no Rio, precisou ser internado após arritmia cardíaca. Treinador foi atendido logo após o jogo e hospitalizado assim que delegação chegou ao Brasil. Fala nação rubro-negra, muitas notícias nesta sexta-feira, apresentação de Michael, mercado da bola bombando, então inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, vai nos ajudar muito. Vamos para as notícias. Duelo desafiante para o Mengão. O Flamengo carimbou a classificação para as quartas de final da Libertadores após segurar o Bolívar, na altitude de La Paz, na última quinta-feira, na partida decisiva nas oitavas de final do mata-mata da competição. A equipe da casa venceu o duelo por 1-0, mas não foi o suficiente para quebrar a vantagem conquistada no Maracanã, quando o Mengão venceu por 2-0. Rossi foi o grande nome do jogo, com defesas espetaculares e muita segurança no sistema defensivo rubro-negro. Em uma partida complicada pela questão da altitude, Ayrton Lucas acabou falhando e a nação fez críticas nas redes sociais. Entretanto, o problema de La Paz resultou em uma séria preocupação. Isso porque Tite passou mal depois do duelo e precisou ser atendido pelo departamento médico do clube. Na manhã desta sexta-feira, a 23, o mais querido fez um comunicado oficial detalhando a situação. Fla detalhou o problema. O treinador já está no Brasil e ficará internado em observação. Pela explicação dada, percebe-se que o fato causou apreensão na delegação rubro-negra. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro, inicia a nota oficial. Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a fibrilação atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos. C. Preocupação e virada de chave. O Mengão, de olho no restabelecimento de seu comandante, vira a chave e volta o foco para o Brasileirão. Neste domingo, o duelo acontece contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Vamos para o mercado da bola. Reforços do Flamengo podem jogar nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil? Rubro-negro acertou chegada de Michael e busca mais nomes no mercado. No fim da janela de transferências, o Flamengo acertou a contratação de Michael, mas busca concretizar outras chegadas. Os nomes de Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata são tratados como prioridades no clube. No entanto, os reforços poderão atuar nas retas decisivas da Libertadores e Copa do Brasil? Nas duas competições, o rubro-negro está classificado na fase de quartas de final, e o lance explica a situação dos jogadores. De acordo com o Manual de Clubes da Libertadores, o Flamengo pode substituir até 3 jogadores da lista de 50 atletas inscritos na competição. Com isso, Michael, Alcaraz e Plata podem atuar nos últimos 5 jogos do torneio continental caso o clube execute as compras do argentino e do equatoriano. Com a classificação sobre o Bolívar, o rubro-negro encara o Peñarol nas quartas de final em confrontos de ida e volta. O duelo de ida será no Rio de Janeiro, enquanto a volta acontecerá em Montevidéu, no Uruguai. Segundo o regulamento da Copa do Brasil, os clubes podem inscrever novos jogadores até o dia 9 de setembro. Com isso, o Flamengo poderá utilizar seus reforços, uma vez que a janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro. Inscrito no Boletim Informativo Diário, (BID), da CBF, Michael pode entrar em campo no confronto de ida contra o Bahia, que acontece na quarta-feira, a 28. O confronto de volta ocorre no dia 12 de setembro após o fim da data FIFA. Dessa forma, o Flamengo poderá contar com os novos reforços que chegarem ao Ninho do Urubu nas 3 competições em que segue vivo. O clube busca dar uma resposta aos torcedores e fortalecer o elenco, que sofre com lesões na reta final da temporada. E aí, nação, o que vocês acharam? Comente aqui, seu comentário é muito importante. Não vamos ficar só em Michael, mercado está bombando, ainda vai chegar atletas para somar. Então deixe o seu like, nos ajude, nação, e se inscreva no canal, para nos ajudar mais um pouco. Compartilha também esse vídeo. Fui.